o seu talento, seu esforço e sua estratégia provavelmente vão te fazer sentar na mesa com as pessoas na qual você idealizou, pessoas que você sonhou. A sua estratégia e os seus modelos vão te proporcionar isso. Entretanto, somente o seu comportamento vai te fazer permanecer sentado nessas mesas. Durante quase 20 anos de empreendedorismo e criando projetos pelo mundo, eu já vi muita gente boa conseguir chegar e poucas conseguirem permanecer. Por quê? Porque elas tinham talento, tinham ideias, sabiam fazer tudo de forma muito bem feita. Entretanto, o seu comportamento não fazia com que essas pessoas permanecessem na mesa. A aula de hoje é justamente sobre isso. Como permanecer. Chegar lá não é tão difícil. O problema é conseguir permanecer. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula na série Saindo do Caos, da HopeFi. E o assunto da aula de hoje, do episódio de hoje é: talento e esforço são interessantíssimos, entretanto, comportamento é essencial. Sem comportamento, sem se saber sentar à mesa, é muito provável que você não vai continuar na mesa. Você pode pagar para se sentar na mesa, você pode criar todas as suas estratégias para conseguir chegar aos seus mentores, a conseguir chegar nas mesas mais interessantes para fazer com que o seu negócio cresça, sua vida expanda. Entretanto, se você não entender comportamento, é muito provável que você não vai conseguir permanecer. Hoje eu estou aqui com Fel, meu amigo Fel. Novamente. Nosso desenhista top aqui do escritório. Né? Novamente. Além de desenhista, um menino de bastante talento, vários talentos e extremamente esforçado. Né? O cara desenha, o cara edita vídeo, o cara é teólogo. Entendeu, GP? O cara é bom ou não é bom? E com o nosso amigo, nosso menino prodígio aqui do escritório, esse menino bonito, Opa. Jonathan. Segundo elogio. Muito obrigado. Estamos aqui para mais uma aula e vamos lá. Vamos lá. A aula de hoje é justamente sobre comportamento. Várias pessoas conseguem criar estratégias para sentar na mesa. Como eu consigo sentar na mesa da pessoa que eu desejar nesse planeta? É possível? Com certeza. Eu acredito Como? que... Então, digam para mim, como é que eu faço para sentar na mesa com alguém? Idealizei Donald Trump. Como é que eu sentaria na mesa com o Donald Trump e bateria um papo com o Donald Trump? Aí são duas coisas, né? Como chegar e o que falar, ou como se comportar. Não, vamos lá. Eu quero saber como eu chego. Isso. Ok? Como eu chego. Primeiro passo, eu quero chegar lá. Né? Galera fala muito sobre isso. Tenha um mentor, tem alguém para te ensinar. Primeiro passo, chegar. Porque não adianta falar de como me comportar se esse cara fala assim, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou conseguir sentar na mesa. Então, para que eu preciso me comportar? Ok? Primeiro passo, como é que eu faço para sentar? Quero me sentar na mesa com Donald Trump. Eu acredito, Como é que eu sento? Anderson, eu acredito que o primeiro passo é voltar um pouquinho na aula anterior e entender que a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, aprender a falar inglês, para depois a gente Conversar com o Donald Trump. Ou seja, você tem que fazer a sua parte. Mas vamos lá, na prática. Eu quero entender na prática. Como é que eu faço? Cara, assim, a gente pode unir algumas coisas para, vamos dizer, conseguir chegar à mesa. Ok. Eu posso, até o tema da aula, a gente fala sobre isso, talento. Posso voltar na aula anterior e pedir a Deus, por favor, coloca o Donald Trump sentado. E o Donald Trump vai sentar e eu não vou falar inglês porque eu não preparei, eu não estudei o inglês. Deixa Muito eu só boa, terminar Fel. essa série e tal para conseguir. Um talento
unido ao esforço, é claro. Certo. E com uma boa estratégia. Qual seria essa estratégia? Olha, assim, vou deixar para o Anderson falar que ele tem mais. Não, os caras estão fugindo. Nós estamos aqui hoje para aprender. Fugindo. O Anderson, que já sentou na mesa do Donald Trump, vai falar para a gente com mais propriedade. Vamos lá. Forma prática. Como eu sento na mesa com qualquer pessoa. Ok? Ok. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Papel e caneta, gente. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso ler tudo que esse cara já escreveu. Ok? Perfeito. Primeira coisa, eu vou ler. O cara escreveu o livro, eu vou ler tudo que esse cara falou. Absolutamente tudo. Ok? Dominar o assunto, né? Eu preciso dominar o assunto. Porque analisa só o seguinte, um livro que o cara escreveu tem 20 anos de vida do cara ali dentro. Então eu sei o que esse cara pensa, como ele pensa, as estratégias dele, por que ele faz o que ele faz, como ele age. Quanto custa todo esse conhecimento? Se esse cara escreveu um livro, deve custar em torno de 20 conto. Uau. Ok? Se esse cara escreveu 10 livros, é R$200. Você precisa ler tudo, absolutamente tudo que esse cara escreveu. Você já fez isso sim? Com alguma pessoa? Já. Tudo que esse cara escreveu. Depois eu vou assistir tudo que esse cara gravou. Se esse cara tem vídeo na internet, eu vou assistir todos os vídeos que esse cara fez. Então, primeiro eu leio, depois eu assisto. E nós temos uma grande novidade que é os Spotify da vida. Eu vou ouvir tudo que esse cara falou nos Spotify, nos podcasts e nos áudios gravados. Ok? São os nossos livros, assistir e ouvir. Quarto passo, ok? Eu preciso dar um jeito de assistir, de participar de algum curso presencial com esse cara. Ok? Eu vou fazer um curso presencial com esse cara, tá? Para me vê-lo de perto. Se tem ingresso aqui na plateia, se tem ingresso na área VIP, eu vou comprar onde? VIP. Eu vou comprar na área VIP. Ok? Comprei ingresso na área VIP. Ok? Até aí pegando, tem você que está em casa pegando. Comprei ingresso na área VIP. Qual é o próximo passo? Esse cara vai lançar algum produto que me aproxime ainda mais dele. Ok? Ok. Uma mentoria, um mastermind ou alguma coisa desse tipo. Perfeito? Eu vou acessar esses mastermind ou essas mentorias para que eu consiga estar mais próximo desse cara. Ok? Ok. Certo. Até um dia que dentro desses mastermind ou de algumas viagens que os caras, vai ter um curso X Dubai. em Dubai, vai ter um curso X em outro canto. Você vai comprar um curso desse e você vai ir. Ok? Você está perto do cara ou não está perto do cara? Está perto do cara, né? Por que eu preciso fazer o dever de casa antes de ler todos os livros, todos os vídeos e assistir todos os áudios? Por quê? Porque agora você vai ter esse acesso. E quando você sentar na mesa com esse cara, você vai falar sobre o quê? O assunto que ele... Você vai falar sobre tudo que ele fala. Você vai falar como ele. Você vai entender o porquê ele fala. Então eu sei como me conectar com esse cara. Ok? Ok. Só que tem um deverzinho de casa aqui, ó, que é onde todo mundo se enrola. Ok? Ok. Aonde todo mundo se enrola. Esse dever de casa é fácil fazer, ok? Se você tem um pouquinho de disponibilidade de tempo, você consegue sentar na mesa com esse cara. Só que quando se senta na mesa com esse cara, geralmente o que as pessoas querem mostrar para o mentor? Resultados? Resultados? Será que você tem mais resultado que ele?
Não. Não. Senão seria o inverso. Senão ele que queria ser mentoreado por você. Importância. Importância? Será que você é mais importante que ele? Sua aparência. Será que você sabe mais do que ele? Até mesmo assim, pessoas utilizam coisas para... Vou mostrar um relógio, vou mostrar um tênis, vou mostrar alguma coisa? Então nada disso vai impressionar o cara. Porque tudo que você tem, provavelmente ele tenha mais. Sim. Ok? Ok. As pessoas se iludem e cometem um grande erro na mesa. Tá? Geralmente o cara quer mostrar, como o cara leu muito o que o cara escreveu, o cara vai querer mostrar que sabe um pouco mais que ele em alguma coisa. Surpreender o assunto dele. Vai surpreender ele dentro do assunto dele. Uau. É aí que o cara quebra a cara. Ele quebra a cara. Porque você começa a ofuscar o brilho do cara. A conexão já rompe. Você começa a ofuscar o brilho do cara. Porque quando você começa a mostrar para ele que você sabe mais sobre o assunto que aquele cara domina, ele vai falar: esse cara quer tomar o meu lugar. O que esse cara faz? Cria um bloqueio e te tira da mesa. Você sentou na mesa, mas não permaneceu na mesa. A sua estratégia para chegar lá foi boa, mas automaticamente o seu comportamento na mesa te derrubou. Então, se eu não entender sobre comportamento, eu não posso ofuscar o brilho do herói. Se eu ofuscar o brilho do herói, esse cara vai me tirar da mesa. Como é que eu faço? Eu preciso servir esse cara em alguma coisa, de alguma forma. Esse cara precisa olhar para mim e falar assim: pô, gostei desse menino. Esse menino vai me ajudar a continuar o que eu estou fazendo. É um braço esquerdo, um braço direito, é um apoiador, não um concorrente. Se o cara notar que você é concorrente, ele vai te tirar da mesa. Então, só uma observação. Na mesa, um comportamento que eu não posso ter é o comportamento de concorrência. Esse cara não pode me identificar como concorrência. Antes, você já cometeu esse erro? Algumas vezes. Sério? Sério? Algumas vezes. Algumas vezes já cometi esse erro. Por quê? Porque eu sou um cara de opinião expressiva. Então, eu não quero saber se eu estou na mesa com Donald Trump ou com Barack Obama. Se eu discordo de algo, eu vou dizer: irmão, eu concordo com isso que você está dizendo. E ponto. Mas aquele não é o ambiente disso. Aquele é um ambiente onde as pessoas não vai olhar o seu talento. Lembra do talento, do esforço? As pessoas vão olhar o seu comportamento. Vão olhar quem você é, suas intenções, como você se comporta na mesa. Então, o comportamento faz com que muita gente não consiga permanecer em locais. Queira você ou não queira, as pessoas estão olhando o seu comportamento todo o tempo. Os caras vão perceber a sua real intencionalidade. E é possível, sim, entender intencionalidade das pessoas. Ver o ciclo que essa pessoa está caminhando e falando: opa, esse cara me segue por causa disso. Esse cara entendeu que eu sou ponte para alguma coisa. Esse cara quer. Aí, padrão. Ou o cara quer tomar a tua energia, ou o seu tempo, ou o seu network, ou o seu dinheiro. Normalmente as pessoas que já têm um resultado filtram isso na hora. Rápido. Por quê? Porque essa pessoa já lê comportamentos. Essa pessoa já lê como as pessoas se posicionam. Essa pessoa já lê como essa pessoa anda. Ela já passou por várias experiências na vida. Vamos levar um pouquinho para o âmbito espiritual? A Bíblia fala que o nosso adversário não consegue ler pensamentos, ok? Nosso Márcio Leão, nosso teólogo, tem outro teólogo aqui, é isso mesmo, sim ou não? Sim. E por que ele consegue entender muito do que a gente vai fazer? Leitura comportamental. E acabou. Ele é um psicólogo milenar. Ele entende. O Salomão disse isso lá em Eclesiastes. Master PNL. Entendi. Lá em Eclesiastes, ele falou assim: não existe nada novo debaixo dessa terra. Quando te disserem algo novo, não acreditem, porque a vida é um ciclo. Então, várias das nossas ações, é fácil fazer leitura das pessoas. As pessoas deixam isso muito
muito explícito por que está se conectando e para onde estão indo. Então, isso é comportamento, isso é comportamental. Então, é fácil fazer essa leitura desde que você conhece pessoas. Então, primeira coisa que a pessoa precisa entender, não seja ingênuo, trate suas fraquezas. Em que eu sou fraco? Que comportamento em mim que eu preciso mudar? Que comportamento em mim que eu preciso melhorar? Porque senão eu não vou conseguir permanecer na mesa. Eu vou ser expulso dessa mesa. E a minha presença na mesa para essas pessoas não importa. Irrelevante. Eu sou irrelevante. Eu sou irrelevante. A não ser que você seja um Zagalo. Lembra do Zagalo? Vocês vão ter que me engolir. Lembra do Zagalo? Sim. Por que você vai ter que me engolir? Porque agora eu tenho resultado. Isso aí. Seu resultado tem que ser muito forte para as pessoas aceitar o seu comportamento ruim. Falando sobre essa questão, Anderson, eu tenho, por experiência própria, essa situação. O que acontece? Aparentemente, né, eu tenho uma carinha de novo e tal, mas eu tenho uma idade um pouquinho avançada, que não há necessidade de falar. Agora, eu sou humildade. Vai ter que jogar na mesa agora. Cara humilde, né? E o que acontece? Em alguns certos lugares... 18 aninho, né? Que esse aparelho azulzinho, borrachinha. Trocou pro Brasil, colocou lá amarelo e verde. Em alguns lugares que eu chegava, as pessoas me olhavam e tal, e o meu comportamento ele não condizia com a minha experiência, né? Com o tempo de vida que eu tenho. E as pessoas começavam a me tratar como um menino. Entendeu? Mesmo porque eu aprendi, né? Eu tenho aprendido na minha caminhada que a gente aprende mais quando a gente fica em silêncio, entende? Exato. A própria Bíblia vai dizer isso, né? Que a gente precisa entender isso. Então, eu passei a ficar em silêncio, mas o meu comportamento, né? O que eles olham, eles imaginam logo, pô, é esse menino e tal, e não me tratam como, né? Homem e tal. E eu tenho isso na minha vida, que depois que eu comecei a perceber realmente o que Paulo ensina em relação ao tempo de menino, enquanto eu era menino, eu falava como menino e agora eu preciso me comportar agora. Então, quando eu sento numa mesa, o meu comportamento ele precisa ser diferente, entende? Meu comportamento, nós temos o talento, a disponibilidade, a disposição, saímos da zona de conforto, estudamos sobre o assunto, aprendemos o inglês, sentamos na mesa do baráquido. Ok, estamos aqui. E agora? Se eu ficar de comportamento que não seja do nível, cara... Do nível dos caras. Dos caras. Exato. Eu não preciso nem falar. No fato de eu me postar, entendeu? Me colocar, enfim. Não preciso nem ter adereços e nada, mas... Isso vai me levar num nível igual aos caras. Os caras vão me olhar e... Quer ver um negócio interessante? Falando para a galera que está nos assistindo, o pessoal que está saindo do caos. Beleza? Ninguém vai fazer negócio com você se você mostrar para todo mundo que você está desesperado. Isso aí. Não vai fazer negócio com você. Você já chega sentando na mesa, pelo amor de Deus, comprem o meu produto, fechem o meu negócio, porque eu estou extremamente quebrado e eu não sei como é que eu saio desse buraco. O cara começa a chorar na mesa. Eu, como empresário, a primeira pergunta que eu vou fazer para mim mesmo é: por que esse cara quebrou? Primeira pergunta que eu vou fazer. Por quê? Será que dá para fazer negócio com ele? Será que ele não vai quebrar de novo? Se esse cara não sabe gerir nem os próprios recursos, será que esse cara vai gerir os meus recursos? Gerir as emoções. Se esse cara está desesperado, esse cara pode sumir. E eu estou confiando nele. Será que eu faço negócio com esse cara? Isso é comportamento. Sim. Isso é comportamento. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu problema. Quer ver o que é comportamento? Pedro cortando a orelha do soldado. Comportamento. Como você reage em meio aos problemas, como você reage em meio às dificuldades. Não importa se você está no caos, as pessoas que estão ao seu lado... Vamos lá, vamos voltar nas aulas anteriores, ok? Minha esposa sabe do meu caos, minha filha sabe do meu caos, meus familiares sabem do meu caos, mas os meus clientes não têm que saber.
Ok? Meu cliente não é o meu psicólogo. Não interessa. Eu não tenho que jogar isso na rede social. Eu não posso fazer isso. O meu cliente tem que fazer negócio profissional. Então eu não vou chegar aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso que você não vou morrer. Rapaz, vai morrer. E Anderson, posso te falar uma coisa, cara? Confessa, Vaso. Não, um mau comportamento, ele é o principal vilão das oportunidades perdidas. Sabe por quê? Eu me lembro de uma experiência. Antes de pregar, compartilhar, escrever, eu tinha outro Virar esse preletor internacional, escritor. interestadual. Eu tinha um talento pequeno, mas tinha, né? Que depois a gente vai perdendo um pouquinho com o tempo. Mas Qual o talento, Vaso? de jogar bola. Ah, tá. Entendi. Jogador. A gente entendeu Entendi. esse rolo todo para dizer que ele era um bom jogador de futebol. Continue. E quando eu participava de um time, eu lembro que... Divisão lá de Porto Santana. É o time do meu pai, brincadeira. Eu lembro que tinha um cara, eu não vou falar o nome dele, não tem necessidade, mas ele tinha um talento, cara, incrível. Foi um dos maiores jogadores assim que eu vi jogar de perto, de poder estar no mesmo time que ele. E eu lembro que ele passava em todas as peneiras que a gente participava. Em uma peneira, teve uma vez que ele fez 9 gols, cara. Ele passou de primeira, tipo, ia fazendo aquele funil, né? Vem cá, ele já ia direto para o último jogo. E até que ele conseguiu passar para as categorias de base do Fluminense. Cara, ele foi por um tempo e o que aconteceu? Ele tinha oportunidade, ele estava sentado na mesa, mas ele não soube aproveitar. Um belo dia, o que acontece? Através do seu comportamento infantil, ele conseguiu colocar fogo no CT de treinamento. Além dele ser excluído da mesa, excluído do time, todos os outros times que ele poderia ter a oportunidade ficaram sabendo. E um tempo atrás, isso tem mais ou menos um mês, eu estava ali em Cariacica, saindo da igreja, de repente passou um carro de lixo e eu vi alguns garis vindo atrás. De repente eu observei e vi que um daqueles rapazes era esse meu amigo. Não diminuindo Óbvio. ao profissionalismo. Mas é discrepante ao talento que ele tinha. Exatamente. Ele perdeu a mesa. Ele não permaneceu, cara. Então, o comportamento, ele também é um espelho do nosso caráter. Sim. A gente expressa através do comportamento aquilo que a gente é. Então, eu acho que muito mais do que o desejo de sentar na mesa, é o desejo de metanoia, de transformação, mudança de mentalidade. Porque, como eu disse, o comportamento é um espelho do caráter. Quando a gente entende isso, cara, a gente não vai perder a oportunidade. Como diz aquela célebre frase que ninguém nunca ouviu: não tenha pressa de chegar, tenha pressa de estar pronto. Essa é a evidência dessa mensagem que a gente está falando. Porque não é sobre o caos. Sabe? Ele estava em um ambiente, mas ele acabou gerando caos através de um comportamento. Mas ainda há chance, esperança. Eu falo por experiência própria. Eu já passei várias vezes por situações assim. O que acontece? Existiam alguns projetos no Espírito Santo em que eu tinha o talento para cumprir, né, mas eu chegava na hora da entrevista. Não era, nesses casos, não é nenhuma entrevista que você tem que ir, né, bem adequado, mas pelo meu mau comportamento ali, ou não conseguia não conseguia observar como eu precisaria me portar ali, tô de boa. Perdia várias oportunidades. Então, acredito que, como a gente está falando, no desespero, eu acho que as redes sociais não é o lugar que você precisa se posicionar agora. Até porque seu cliente está te vendo lá. Sim. Tipo assim, qualquer uma pessoa não é a pessoa adequada para ouvir o seu desespero. E, assim, outras coisas. Como eu passei algumas situações dessas, hoje eu consigo perceber que o comportamento ele é muito importante. Você pode ser o cara esforçado que for,
pode ter o talento que for. Mas se você não tiver um comportamento adequado para o local também, você tem que ter essa maturidade, tá? Porque cada local é um local, entende? Então, tipo, se você não tiver esse entendimento, eu acho que as oportunidades, elas vêm e você acaba perdendo. O caso de ser seu amigo, né? Exatamente. Eu perdi várias oportunidades. E a gente está falando exatamente sobre talento, Isso. sobre esforço, mas o que vai definir isso realmente é o seu comportamento, que remete ao seu caráter, a sua maturidade, a forma com que você lida as coisas. Contando até, é só mais umazinha aqui. Vou dar um exemplo aqui do meu caso aqui. Na primeira vez que eu vim para cá, eu nem conhecia. Não conhecia o Anderson, não conhecia ninguém. E eu fui convidado para exercer algo que eu tinha como talento. Exato, ilustrador. Entende? Ilustrador. Só que eu não me comportava de uma maneira que as pessoas de fato me conhecessem ali como um ilustrador e fiquei ali. Então, tipo assim, quando eu fui ver, eu perdi a oportunidade, porque, um exemplo, talvez o Anderson não me conhecesse como ilustrador naquele momento ali, porque eu fiquei mais que assim, acuado, não soube me comportar da maneira adequada. Só que, lógico, óbvio, né, que com o passar do tempo, né, o que você faz eterniza, né? Então, até que o Anderson chegou, cara, eu conheço o Fel. Na verdade, perguntou se eu conhecia alguém, conheço, então tá ali. Eu acredito que o meu comportamento naquele momento, eu imaginei que fosse um comportamento que, tipo assim, é errado, mas na verdade eu fiquei em silêncio, só fazendo meu papel. E esse silêncio me trouxe futuramente para estar de volta. Então, quando você não sabe o que fazer, se comportar, Se cale. é isso. Essa é a regra. Agora, a grande questão é o seguinte, ó. Tem muita gente que se comporta mal numa mesa. Muitas pessoas. É óbvio que tem o caso que o Jonathan falou, que às vezes o cara realmente é mau caráter. O cara é mau caráter, ele não está nem aí para sua opinião, irmão. Mas eu só consigo mudar aquilo que eu identifico. Às vezes a pessoa vem de uma família humilde. Uma família nunca sentou à mesa. Como é que você vai sentar à mesa com Donald Trump, irmão? Você já sentou à mesa com quais pessoas importantes na sua vida? Você sabe qual é a postura na mesa? Você sabe como é que se fala na mesa? A pessoa não sabe. Não sabe. Nesse período que eu fui morar nos Estados Unidos, cara, eu sentei com muita gente importante lá. Muita gente importante. Muita gente que tem muito mais dinheiro que eu, assim. Algumas milhares de vezes mais grana, ou mais tudo que eu. Só que, do nada, você é convidado. Às vezes eu estava em casa, um amigo meu me ligar e falou, cara, vem para cá pro churrasco. Aí eu vou. Vou de bermuda, de chinelo. Aí o cara me chamou para ir no churrasco, irmão. Eu chego lá, tem meia dúzia de gente famosa na mesa. E gente, cara, muito da alta. Então, o seu comportamento é, irmão, escuta. Fala pouco. Deixe que as pessoas falem de você. As pessoas vão falar, esse aqui é meu amigo, tal. Tem uma empresa de tecnologia, trabalha com startup, tal. Homem de Deus. E tal. As pessoas começam a falar de você e não você falar dela. Mas a regra é a seguinte. Já que nós falamos como chegar lá, vamos dizer como é que eu faço para me portar na mesa. Primeira coisa é essa, fale menos. Fale aquilo que te perguntarem, ok? Certo. Fale menos de você e fale mais do que você faz. Cara, a gente atende empresa X, Y, Z, ponto. Só que tem uma questão aqui que eu aprendi com meu amigo Bruno Avelar nos Estados Unidos. E antes de eu dizer o que eu aprendi com esse cara, regra do game. Primeiro, fale pouco, ok? Escute mais. E 2, aprenda a pedir feedbacks. Sentou na mesa com alguém, você foi convidado, peça para a pessoa que te convidou, ou alguém que esteve com você, seja sua esposa, sua filha, feedbacks. Como é que eu me comportei na mesa? Tem algo que você percebeu que eu deveria mudar? Tem algo que eu falei que eu não deveria ter falado? Tem algo que... Feedbacks. Eu preciso ouvir alguém que está num nível maior que eu. Se o cara te convidou para aquela mesa, ele sabe como é que se comporta lá. Então, eu preciso ouvir o feedback desse cara. Ele está permanecendo lá? Para permanecer lá. Até porque eu não quero envergonhar o cara. E nessa
Bruno, cara, e aí, como é que foi? Ele falou, irmão, in the name of Jesus. Eu achei que o cara ia falar, parabéns, você foi... Já me deu uma, irmão. Nunca mostre o seu tamanho para as pessoas. Eu, como assim nunca mostre o seu tamanho para as pessoas? Ele falou o seguinte, irmão. Não importa quantos milhões você tenha, na mesa sempre vai ter pessoas com mais milhões que você. Não importa quantos funcionários você tenha, sempre vai ter alguém na mesa com muito mais ou com muito menos. Então a regra do jogo é a seguinte: nunca deixe as pessoas saberem o seu tamanho. Se o cara virar para você e falar assim, estou precisando de uma empresa para desenvolver o sistema para mim. Tu faz? Quantas pessoas você tem? Resposta é, quantas pessoas você precisar. Boa. Feedbacks verdadeiros também. Deixe que o cara imagine o seu tamanho. Entendeu? Quantos caras esse cara? Sei lá, deve ter 300, 400. O cara olha para ele e fala assim, na minha empresa tem 5.000 funcionários, então quantos ele precisar, então ele deve conseguir me atender. Porque se você fala, não, eu tenho 50, o cara fala, pô, minha empresa tem 5.000, esse cara não consegue me atender. Você achou que você estava se gabando porque o seu negócio era muito grande e o cara está dizendo para você que você é muito pequeno. Ou o inverso. Quando você fala que você tem, que fatura, não sei quanto, o cara fala, esse cara é muito grande, ele não vai conseguir me atender. Então, o que é isso? É a gente entender que o cara que está na nossa mesa, o nosso tamanho precisa ficar subentendido. Deixa ele se surpreender. Deixe o cara pensar o que ele quiser. Nunca coloque na mesa o seu tamanho. Nem quanto você tem de grana, nem qual o tamanho da tua empresa, nem o que você faz, deixe de fazer. Deixe subentendido. Deixe que o cara pense o seu tamanho. Porque se você não se comporta na mesa, você vai perder negócio. Se o cara é grande demais, você contrata depois. Se o cara é pequeno demais, você vai filtrar se aquele cliente é bom ou não para você, não importa. Mas isso é comportamento. Aprender a se calar na mesa e a ter feedbacks, porque vai ter mesas que você nunca vai estar pronto para se sentar. Ou vai ter mesas que você vai estar tão pronto que você vai intimidar todo mundo. Aí, aquela mesa que você gostaria de se sentar, porque às vezes a gente tem um oposto. Às vezes o cara trilha esse caminho para sentar na mesa com gente muito grande, mas às vezes você quer se sentar numa mesa com pessoas mais simples. O que também é um caminho invertido que acontece, cara. Às vezes você precisa fazer um upgrade para sentar em mesas grandes, mas às vezes você precisa fazer um downgrade para você conseguir sentar na mesa de pessoas mais simples. Aí você tem que descer o seu nível. A roupa que você vai chegar lá, como é que você vai sentar nessa mesa, do que você vai falar. Você não pode falar do seu tamanho, que carro você vai chegar na cada pessoa. Tem tudo isso, gente. Isso é comportamento. Se eu não entendo de comportamento, vai ter muitas mesas que eu não vou conseguir me sentar. Isso é fundamental se eu quero avançar a níveis maiores. O caos é passageiro, ele vai passar. Mas será que você está pronto para chegar no outro nível? Será que você está pronto para avançar ainda mais? Será que você está pronto? Então seja humilde, fale menos e peça feedbacks. Perfeito. Ok? Próxima aula. Fé teórica e fé prática. Uau! Fé teórica e fé prática. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Espero que a aula de hoje tenha sido bacana para você. Tenho certeza que eu estou contando aqui um pouquinho da minha história para você. E eu tenho certeza que você colocando em prática, muita coisa na sua vida vai avançar. Tchau, tchau.